A novinha vai dizer para ele no outro dia: e aí, patrão, foi bom para você? Ele falou assim: foi. Passa pouco tempo, o senhor é bem casado, né? Será que a sua mulher vai gostar disso aí? O que você está insinuando? Não. Você pode calar minha boquinha, quanto quer? Te dou 10. Passa pouco tempo, quero mais 10. Que no dia que ele morreu, morreram 33 mil pessoas. Foram para o céu só o diácono e um grande santo chamado São Bernardo, que ele morreu no mesmo dia. Aí você pensa assim, sei lá quantos mil foram pro purgatório. Adivinha quantos foram pro purgatório? 3. 32.995 pessoas pro inferno. Até eu temi. O que esse padre disse durante a homilia vai deixar muita gente de queixo caído. Considerado por ele mesmo como filhinho de papai, Padre Pablo Henrique desceu o cajado durante a missa que deixou os fiéis de cabelo em pé. Se muitos católicos achavam que viver servindo a igreja e ter vida de oração é garantia de salvação, Padre Pablo Henrique revela perigos que muitos católicos acham que é normalidade. Mas o que será que o Padre Pablo Henrique disse que deixou todos os fiéis horrorizados? Fique até o final do vídeo que você vai saber já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada. E se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após um crescimento avassalador de crises existenciais no Brasil, principalmente dentro do matrimônio, Padre Pablo Henrique desceu o cajado durante a homilia que deixou todos os fiéis de cara no chão. Mas antes, se você ainda não entendeu como o mal age na sua vida, então veja o que o padre Christian Shankar falou durante uma pregação. Aquele empresário que dormiu com a novinha vai dizer para ele no outro dia: e aí, patrão, foi bom para você? Ele falou assim: foi. Passa pouco tempo, o senhor é bem casado, né? Será que a sua mulher vai gostar disso aí? O que você está insinuando? Não. Você pode calar minha boquinha, quanto quer? Te dou 10. Passa pouco tempo, quero mais 10. Passa pouco tempo, quero mais 10. O cara não aguenta e falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para minha mulher, porque eu já resolvo com ela e você não tem poder sobre mim. Isso é caso real, eu transformei história. Mas foi o empresário que eu atendi na região do Triângulo Mineiro. Ele conta para a mulher foi o primeiro namorado dela, ela se casou com ele virgem, a mulher fica revoltada, vai para a casa dos pais. As duas filhas não aceitam a traição, vão morar fora. Uma já estava na faculdade, a outra quase terminando o ensino médio. A empresa estava em crise. Ele tem que dividir a empresa com a mulher, quebra a empresa, ela leva metade dele. Ele cai na risada dos colegas, perde o apoio da própria família. E quando ele me procurou, ele disse: padre, se eu soubesse que ia dar nisso, nem contratada para ser minha secretária, eu tinha contratado. O que faltou no início? O desprezo total. O pecado é assim: ele arranca de você o que você tem e depois ele fica rindo da sua cara. A desventura do coração vazio. Ganhamos tudo que o diabo prometeu, mas perdemos Deus. O que adianta ganhar tudo se perde Deus? O pecado desfigura a beleza interior do homem e o afasta da presença de Deus. Meus irmãos, quem é que nunca viveu uma situação dessa? Atire a primeira pedra no padre. Todos nós. Ah, padre, então foi assim que o mal age. Se lá no início eu tivesse cortado, eu não enfrentava hoje o problema que eu enfrento. Se eu tivesse desprezado totalmente a insinuação do mal, hoje eu não estaria sendo a pessoa que eu sou. Eu não estaria perdido o que eu já perdi. Por quê? Porque a gente não vê como que o mal age. Eu estou mostrando para vocês. Eu estou desvelando a psicologia da tentação. Como que o mal ele age. Agora assista comigo essa pregação do padre Pablo Henrique, que vai complementar tudo aquilo que o padre Christian Shankar disse. Hoje nós temos essa passagem emblemática, famosa na igreja. Só o evangelista Lucas conta. Que são dois discípulos mesmo. Que assim como todos os outros estavam como?
desiludidos, tristes, abatidos. Por quê? Pela morte do seu rei, do seu mestre, Jesus, que eles tinham criado uma falsa esperança. Com o poder de Jesus, eles esperavam que Jesus viesse com um poder humano para expulsar os invasores da terra de Israel e devolver a soberania aos judeus. Neste mundo, infelizmente, muitos que vêm à igreja têm como intuito principal também que Deus resolva somente as suas coisas terrenas. Com a falsa ilusão que você nunca vai ficar doente. Com a falsa ilusão que você nunca vai perder quem você ama. Com a falsa ilusão que você vai viver para sempre. Como tem sido difícil para os padres de hoje convencerem que este mundo passa rápido. Aqui eu acho que aqui não é possível, né? É muito investimento de esforço e dinheiro em coisas passageiras. E pouco esforço e investimento nas coisas eternas. Será que é difícil notar isso? Essa vida acaba rápido. A outra é eterna, mas não outra só após a morte, mas a vida eterna que está na alma, que ninguém vê. Uma vida eterna que supera qualquer coisa deste mundo. Gente, eu já cansei de falar, mas vou falar de novo. Mesmo que o padre tá querendo se mostrar. Não. Eu sou filho de papaizinho e fiz medicina para ganhar dinheiro. Não foi para ajudar os pobres. Quando eu me converti e voltei, fiquei uns anos, trabalhei como médico uns 10 anos. Eu acabei indo para uma cidade que tem uma medicina muito evoluída, séries, pelo tamanho da cidade, e eu cresci muito rápido, construí uma clínica e comecei a ganhar muito mais do que eu sonhava. E me proporcionou viajar uma, duas vezes por ano para fazer curso nos Estados Unidos, viajar para ficar andando de helicóptero em Nova York, restaurante caro em Nova York, hotel em Miami, na frente da praia. Gente, olha para mim aqui. Se alguém se ilude com isso, isso é lixo. Lixo perto do que é a vida eterna. O problema é que eu não consigo mostrar pra vocês. O que eu tenho que fazer pra vocês é bater pra ir pra rezar. Pra vocês virem um pouco da vida eterna. Porque qualquer coisinha é motivo de deixar a igreja de lado. Isso é loucura. Loucura. Todo mundo vai passar dessa pra outra, a outra é eterna. Pais que não educam os filhos pra fé, pra vocação sacerdotal e religiosa. Quer que os filhos continuem o projeto do papai e da mamãe. Eu quero que você continue na clínica do papai. Eu quero que você toque a fazenda do papai. Aí vai o papai e a mamãe pro inferno e os filhos junto. Só que o que acontece? Assim como aconteceu com o Rico e Lázaro, nesse cemitério aqui de Bom Jesus, tá cheio de pai e mãe que preparou o filho para continuar os seus projetos, no inferno, pedindo para Deus, deixa eu voltar lá e alertar meus filhos, por favor. Com certeza hoje Jesus tá falando lá, mas seu padre tá falando lá, não é possível que esse povo não vai ouvir. Não precisa você voltar lá falar com seus filhos, não. Não, mas eu não quero que meus filhos ir pro inferno, não. Basta eu. Como Lázaro, deixa eu voltar lá falar com meus irmãos. Não, o rico, né? Lázaro tava no céu. O rico nem tem nome na Bíblia. Gente, é sério o negócio. É sério. Meu pai tá com 70 anos, minha mãe com 60. Eu chego lá e falo, vai caçar gente, fazer caridade, vai ajudar. Pelo amor de Deus, tá em jogo a vida eterna. Agora, os discípulos de Emaús. Muitos de vocês, quando estão na igreja, assim como os discípulos de Emaús, e as coisas vão mal no negócio, ou alguém fica doente, ou perde alguém da família, fazem como ele, afasta da igreja deles. Fica decepcionado, eu não vou mais na igreja. Deus não me ouve. Deus não... Claro, você tá igual tatu, peba. Porque o peba é o que come carniça, né? Tatu, peba, enfiado dentro da terra, querendo que Jesus venha resolver. Se a sua minhoca a minhoca da terra tá mais ou menos, você tem que voar, meu filho. Águia. Você nasceu para ser águia, não tatu. Não enfiar a cabeça na terra. Você pode até, tudo bem. Não é que Deus não ajuda essa vida. Se você tá passando problema financeiro, inclusive a nossa paróquia esse mês tá com problema financeiro grande. Se vocês puderem devolver o dízimo rápido, dizem que eu gastei demais. Eu acho que eu não gastei, eu investi. Vocês não acham? O povo do conselho fala, padre, você não vai comprar nem balinha mais. Mas eu compro aí no posto trem. É mais baratinho agora. Mas passa, gente. Essa crise financeira passa. Logo, logo vocês vão ter uma paróquia alto nível. O dinheiro tá no bolso de vocês. Dizimistas, sejam dizimistas de verdade. Porque Deus vai honrar essa paróquia. Vocês vão ver resultados, né? Agora, esse mês tá apertado. Então caça a gente devolver lá o dízimo mais rápido. O povo não brigar tanto comigo lá. Ok? Mas tudo, olha aí, tá com o ar funcionando melhor? Não tá mais bonita a igreja? Som aqui, som lá. Calma. Tudo bem, eu tive que arrumar a casa do padre. Não é muito bom o padre chegar e arrumar a casa do padre. Mas é porque o Vinícius estava aí, tinha alergia, e eu tive que entrar pra valer. E já que entrou, não tem que fazer nada mais ou menos, é verdade? É ou não é? Eu lembro que uma vez eu fui lá, eu sou filho de papaizinho, então eu detesto trabalhar. Ralar. E meu pai punha pra lavar o carro. Aí um dia, a gente ia pra roça, no sábado. Quinta-feira ele mandou lavar o carro. Eu falei, pai, não, nós vamos pra roça sábado, vai sujar de novo, manda pra lavar. Eu falei, não, mas vai sujar. Aí eu falei, então vou lavar mais ou menos. Aí ele me chamou, falou assim, deixa eu te falar um negócio. Nunca na sua vida faça algo mais ou menos. Se for pra fazer mais ou menos, não faça. Isso guardei no meu coração pra sempre, né? Nós temos que fazer as coisas bem, com motivação. Um dos motivos,
do aperto financeiro, um deles, não é o mais importante, foi aumentar o salário, né, Soliano? Aumentou o salário de todos os funcionários, porque eu não achava um salário digno. Entenderam? Dar dignidade. Agora, tudo tem um preço a fazer, tudo foi feito muito rápido. Mas eu quero que todos estejam aqui felizes, num ambiente feliz. Né? Compramos trem lá para fazer lanche, tudo novo, para comer, né? Para aqui ser a casa dos funcionários se sentirem em casa. Porque funcionário de igreja não é só funcionário, eles são missionários, ou não? Os secretários são as secretárias são o cartão postal da igreja. Se elas estiverem tristes ou abatidas, não vai tratar vocês bem. E aí a igreja fica com a fama ruim, não é? Então, nós vamos trabalhar para que todos se sintam em casa. E sintam bem, desde os funcionários. Para que vocês tenham coisas dignas, uma estrutura digna. E não vai parar, não. Vai ter obra, menino. Se quebrar a igreja, você se vira depois. Eu vou embora. Tô brincando. Deixa a bomba. E vocês resolvem. Mas não vão parar a obra, não. Nós vamos melhorar essa estrutura aqui, se Deus quiser. Mais e mais. Vamos começar as formações. Já tá tudo pronto para as formações. Tem um telão de cinema ali. Você alguém já usou? Já? Como é que foi a experiência? De cinema. Não é esses projetorzinhos aí, não. É projetor de cinema. Então, pode usar, pode ter cinema, pode fazer, vai ter as formações por ele. Mas corre o risco de, mesmo assim, vocês se abaterem quando as coisas não vão bem nesse mundo. E o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Jesus vem até eles. Agora eu quero dar um doce, tem que ser dos doces mais baratos por enquanto, de quem responder como é que você abre os olhos para a vida eterna. O que aconteceu com... Vamos ver, o que está por trás desse encontro pessoal com Jesus no discípulo de Emaús? O que lembra isso aqui? Vamos ver se vocês são espertos. Depois eu dou uma balinha e um suco de groselha, que é mais barato. Mais pra frente eu dou coisa melhor. Então vamos lá. Jesus entra na história, vem até a pessoa abatida. Pode ser que você esteja abatido. Esse Brasil como é que tá? Olha o mundo. Olha as escolas. Os pais não têm mais tranquilidade de deixar um filho na escola. Vão com um monte de baboseira com seus filhos. Como é que você consegue ter paz? Violência, internet. Gente, os filhos são tomados pela internet. Joguinhos, esses bets da vida. Pornografia. Como é que você tem paz? Como é que você fica bem? Então Jesus vem e perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Então se você vem aqui triste, abatido, no Santíssimo, a primeira pergunta que Jesus vai fazer pra você é: o que foi, meu filho, minha filha, que eu amo? Não, mas o senhor não ama não, porque o senhor deixou sofrer? Ah, é? E esse aqui, ele amava? Então vamos lá. A primeira coisa que Jesus vai te revelar é que o sofrimento é um mistério. É um grande mistério. Claro que quem está longe de Deus, o povo lá fora, borra de medo da morte e do sofrimento. Borra! Inclusive eu fui nas usinas aí, fazer culto ecumênico ou rezar a missa, e os donos das usinas não estavam. Me falaram que tem 84 anos, aí eu deixei um recadinho lá do coração. Falei: avisa o dono da usina que vai morrer. Logo, logo. E que ele tem que caçar gente, fazer caridade. Urgente! E não é fazer coisa que vai dar depois imposto de volta, não. É caridade mesmo, arrancada a pé. Porque o resto é eterno. Se você não sacudir, gente, morre e vai pro inferno. Vocês entenderam? Não conheço a vida moral deles. É um recadinho do coração mesmo, pra quem ama. Eu quero que eles sejam salvos. A outra vida é eterna. Eterna. Não brinquem com Deus. Inclusive eu contei hoje, ontem e anteontem, sobre um livro interessante que eu mandei no grupo. Quando eu mandei lá, CPP, são poucos os que se salvam. Um livro de um santo, São Leonardo de Porto Maurício. Santo. E ele conta que um diácono do deserto morreu num dia. E esse diácono era muito santo. E Deus permitiu que ele aparecesse pro bispo dele. E contou pro bispo dele o seguinte: que no dia que ele morreu, morreram 33 mil pessoas. Foram pro céu só o diácono e um grande santo chamado São Bernardo, que ele morreu no mesmo dia. Aí você pensa assim, sei lá quantos mil foi pro purgatório. Adivinha quantos foram pro purgatório? 3. 32.995 pessoas pro inferno. Até eu temi. 32.900. É um livro de um santo. Não brinquem. Tem que pôr Deus em primeiro lugar. Caridade, rezar. Ok? Então Jesus vai perguntar: o que foi, meu filho, minha filha? Aí você vai falar: não, levei um chifre, tô com doença, perdi meu pai, minha mãe. Um monte de coisa. Eles pararam com o rosto triste, né? E um deles disse: você é o único que não sabe? Aí você pode chegar aqui em Jesus e falar assim: o senhor não sabe da minha vida? O senhor tá vendo eu sofrer, não faz nada. Não é isso? Olha o que eu tô passando, olha as humilhações que eu passei. Olha a crise financeira que eu tô passando. Eu sei que é difícil. A crise financeira para um pai de família é terrível. Terrível. Eu sei que dói. Então vem cá, fala com Jesus. Aí eles responderam: foi sobre a morte do profeta. Forte. Jesus, né? Nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para a morte. Esperávamos que fosse libertar Israel. Ó a falsa esperança. Vocês esperam que Jesus vai deixar vocês viver para sempre. Não vai acontecer. Que vocês vão ter quem você ama para sempre. Não vai acontecer. Esquece isso. Só naquela igreja lá do Chapeludo que fala isso, né? E o povo ainda vai para lá iludido. Como se fosse mudar a vida e nunca mais acontecer nada de problema. Isso é uma falsa ilusão. Não se iludam com isso. Eu rezo muito, estou aqui e passo por vários problemas. Vários problemas, o tempo inteiro.
nem por isso eu vou desistir, né? Pelo contrário, eu vou crescer na fé. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tanto? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura. Primeira pista de o que é essa passagem de Emaús hoje. Primeiro, a palavra de Deus. Se explica, homilia, ou pregação. É ou não é? Jesus explica a palavra de Deus aos discípulos. Depois Jesus faz de conta que vai embora. E eles insistiram, fica conosco. Na hora que você ouve a palavra de Deus, você preenche esse vazio que o mundo não preenche. Não adianta casar com mulher bonita, homem bonito, ou gente boa, que não vai preencher o seu vazio. O seu vazio é infinito. Deus é esperto. Todo casal primeiro tem que rezar muito, preencher o vazio, porque senão vai pular cerca. Vai procurar coisa fora, porque está com um vazio interior, não está bem resolvido. São pessoas que quando estão sozinhas sentem angústia. E o adultério, a fornicação, o adultério e a fornicação, namorados que estão namorando, fazendo sexo aí, olha pra mim, você que tá namoradinho aí, e tá tendo relação sexual. Vocês estão chamando demônios pra dentro de vocês, e cada vez mais vocês vão se tornar objeto. E há uma grande chance do casamento não prestar, porque você já vai casar achando que o outro é objeto. Você vai abrir as portas pro demônio acabar com sua vida total. Desde trabalho, família. Tem gente que acha assim, tem relação sexual, aí confessa ali e acabou tudo. Acabou a condenação eterna. Mas a pena que você vai pagar por isso é muito alta. Os demônios entram na sua vida, dos seus pais, dos seus filhos, do seu marido, sua esposa. Cada relação sexual fora do matrimônio, ela destrói, acaba com você. Além disso, o vazio vai aumentar. Vai cada vez mais aumentar. Por isso que hoje tem um monte de casal que fica querendo fazer swingers. Ou então, eu quero você com outro. Essas estupidezes. Porque o vazio aumenta e vai procurar mais coisas loucas ainda. Até chegar nas parafilias. As parafilias, você sabe o que é, né? Por exemplo, a necrofilia. Só tem prazer com cadáver. Sadomasoquismo. Isso tudo chama parafilias. São pessoas que vão buscando um vazio, o prazer, o poder, e nunca saciam. Aqui não. Aqui quando você vem e preenche, por exemplo, o celibato do padre. Já vi muita gente falando, tadinho do padre, tá entrando na casa dele sozinho. Gente, se eu pudesse ficar sozinho muito tempo, eu ia ser o cara mais feliz do mundo. Eu que não posso ficar feliz sozinho. Toda hora tem um trem, é um velório, é um sei. Meu sonho é ficar sozinho, gente. Meu sonho. Quem me preenche é o amor de Deus. Eu não tenho carência nenhuma. Não, carência eu tenho, mas ele preenche. Na oração. A parte sexual também. Às vezes pode até ter tentação, mas... Ixi, pode ficar tranquilo. O celibato pra mim é uma honra. É uma graça, né? Tem dia que até... Ó, claro que casamento, pra quem é casado aí, boa sorte, bom demais. Tem os filhos. Mas tem dia que eu chego em casa às 11 horas da noite cansado, morto, assim, com tanta coisa, de viagem. Aí eu penso assim, podia ser pior. Imagina a mulher agora brigando comigo, xingando tudo. Falando que se eu fizer isso mais uma vez, ela soma de casa. Os meninos doentes levando pro hospital de madrugada e a mulher brigando. E se eu fosse levando chifre, eu nem sabia. Eu no corredor pra missa, vocês falando, conta ou não conta? Podia não ser pior. Hã? Claro, vocês casaram, agora tem 8 filhos, 10 filhos. Pra ter padre. Quem mandou casar? Agora casa, agora faz o trem bem feito. Mas eu no celibato sou felicíssimo. Sexo tem muito tempo, eu nem sei mais, tem quantos anos aí? Final de 2002? 20 e tantos anos. Quase virgem de novo. Vocês acham que eu tô deprimido porque eu tô sem sexo, gente? Hã? Olha o sorriso. Tem não. Não, tem gente que vive a cabeça em cima disso. Se vai em ginecologista então, tirando alguns que contam nos dedos, ginecologista só tá falando de sexo, DIU, anticoncepcional, cesárea. Tirou isso, não sabe mais nada. Nada. É uma coisa absurda. Só sabe isso, não sabe nem o ciclo da mulher. Depois vamos fazer aqui as formações no método Billings. Não adianta eu falar que não presta, porque eles nem sabem como é que faz. Conheço bem a raça. Ainda mente, falando que o DIU não é abortivo. Mente. Tá na bula do DIU, da Mirena. Então, o celibato, gente, me dá a capacidade de estar em comunhão com Jesus. E tá na encíclica Deus Caritas Est. O amor de Deus é ágape, eros e filos. Então a parte minha é preenchida com o amor de Deus. Assim como no casal também tem que preencher primeiro com o amor de Deus. Depois ter relação. Por isso que vira esse cabo de guerra. Então vocês que são casalzinho de namoro, para de ter relação sexual urgente. Antes que o capeta arrebenta vocês e leva pro inferno. Quem tá no adultério, cai fora. Não pula cerca. Aqui em Bom Jesus o povo vai até assustar. Vamos pôr cerca agora do tamanho do mundo nas casas. Quem passar de longe vai ter que pôr luzinha de avião. Tanto que a cerca vai ser grande pra ninguém pular, né? Não pule cerca, vai ter nos outdoor. Todo mundo fiel, com Jesus, rezando o rosário, né? Todo mundo, sem vergonhice, rezando, valorizando. Outra coisa, no casamento, amar a sua esposa, seu esposo, falar coisas boas. Aqui, como Jesus falou, não ardia meu coração, falar você tá linda, né? Sabe? Faz uma gororobinha lá que unidos venceremos. Fala, meu amor, que risoto lindo, gostoso. Põe uma essência de piqui, que é risoto de piqui purinho. Nunca sabia que você podia fazer um risoto, né? O frango caipira boiando na água, branquinho. Cara, nunca vi uma mulher que faça um frango caipira tão branco como esse. Só você. Dá um beijo. É, ué. Dá um beijo. Fala, que frango branco, caipira. Nunca vi isso. Eu casei com uma mulher especial. Né? Muito especial.
Então tem a palavra de Deus, Jesus arde o coração. Aí eles falam, não vai embora, Jesus, preenche o meu vazio, Senhor. Porque eu tô falando isso porque tem casais que ficam dando patada. Só moram os dois que dando patada no outro. Eu não entendo essa burrice, não. Se você não dá conta de alguém elogiar, então amarra a língua, né? Porque, pelo amor de Deus. Vocês já viram na internet aquele senhorzinho que tem 60 anos de casamento, 90 anos de idade, chega com a flor na cozinha? Vocês viram? Fala, meu amor, isso é pra você. E ela, nossa, fica toda emocionada, com 60 anos de matrimônio. Isso sim é um casamento de verdade. Fica conosco. Aí Jesus ficou, partiu o pão e distribuiu a eles. Depois desapareceu. Então agora eu vou perguntar pra vocês, o que lembra essa passagem do discípulo de Emaús hoje? A última sei, mas hoje. A Eucaristia. O quê? O que tem a palavra de Deus primeiro e depois a partir do pão da Eucaristia? A missa. O que vai abrir os olhos de vocês? A missa. É aqui que você vem, ouve a palavra como Jesus falou com os discípulos e depois ele partiu. Por que ele desapareceu? Porque a cegueira deles foi mudada. Jesus fez que eles vissem com outros olhos os problemas, a vida eterna. A missa faz vocês virem o mundo com outros olhos, os problemas com outros olhos. Nunca esqueci e jamais vou esquecer a mãe da Alana que morreu com o Cristiano Araújo na palestra que eu dei sobre Santa Rita. Não é sobre Santa Rita, sobre sofrimento. E eu falei de Santa Rita. Que o marido veio, eles moram no Granville, lugar bom, mas passam por provações fortes. Veio o marido, ela e as amigas. E ela veio chorando e disse, fala pra eles que é possível ser feliz, mesmo com a mãe que perde os filhos. Detalhe, ela não perdeu só a Alana de acidente, fazer medicina. Ela perdeu o Pedro, com câncer, com 13 anos. E o marido dela disse, padre, eu aceitei até um pouco a morte do Pedro, mas a Alana também não. E ela disse pra mim assim, eu sou feliz. Deus deu, Deus tira. E eu sei que eles estão bem. Eu rezarei por eles. E as amigas dela, isso não é normal? Eu disse, é normal. É isso que aconteceu com ela. Jesus mudou a forma de ver o mundo. O sofrimento para ela foi um trampolim que a levou pro alto, né? A levou pro alto. Mulher que passou por 2 provações mais doídas do mundo. Não é fácil isso. Só Santa Rita, né? Passou por 2 também. E conseguir ressignificar isso com a vida eterna. É isso que a missa faz. Quem é de missa diária, quem pode vir à missa diária, não deixe de vir. Inclusive, agora até vou agradecer aqui publicamente, que vai ser transmitida na Rádio Alvorada. Alvorada, né? Amanhecer. Alvorecer. Me falaram Alvorada. Alvorecer. Quero agradecer muito a rádio, que abriu as portas de uma forma muito... Então, na Rádio Alvorecer, 7 horas da manhã, todos os dias. Para quem não pode vir à missa, você pode ouvir dela em casa. Isso é coisa boa, não? Então rezem para todos lá da Rádio Alvorecer, para que tenham graças, que participem dessas graças que vão receber. Vocês vão ter... Não tem noção, tanta gente protestante vai vir para a Igreja Católica agora. Vocês não têm noção. Pelo menos todos os lugares foram assim, né? Eles procuram escondido, porque ouvem na rádio, né? Então, mas aqueles que não podem vir à missa, que podem vir à missa, venham à missa diária. Venham à missa diária. Venham. E aqueles que não podem, ou seguem pelo YouTube, agora pode seguir pela rádio, e você participa de casa, pela rádio, oferecendo a sua vida no ofertório, dando a vida. E Jesus vai abrir o seu coração, né? Abrir o seu coração, para que você veja um mundo diferente. Diferente. É isso que eu quero com vocês. Eu não quero ficar implorando a vida inteira para vir adorar Jesus, porque a única forma de salvação é aqui. É o único que pode... E o que aconteceu com os discípulos que estavam indo para Emaús? Voltaram. Metanoia. Mudaram de direção. Vocês têm que colocar como meta da vida o céu e não as coisas do mundo. E é isso que a missa faz. Adoração e o rosário. Rezar o rosário, adoração e santa missa com o máximo de tempo possível. Domingo nem se fala. Vocês vão mudar de vida e tudo vai tomar um outro rumo. O que eu quero com meus pais hoje era o céu. É o céu, né? O que eu quero com meus irmãos é o céu. Meus sobrinhos. O que eu quero com meus paroquianos, vocês, é o céu. Às vezes tem que passar por cruz, não tem jeito. E é por isso que eu quero que a Santa Missa chegue ao máximo de pessoas possível. Máximo de pessoas possível. Porque a Santa Missa, aqui, Jesus fala a palavra e depois parte o pão. É a Santa Missa que vai mudar a sua vida de verdade. Assim seja. Fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Essa frase de Santo Agostinho destaca que a verdadeira conversão é o retorno do nosso coração ao coração de Deus, encontrando nele assim o sentido da vida. E não existe outra frase melhor que essa para definir tudo o que foi falado tanto pelo padre Christian Chancard como o padre Pablo Henrique. E se você já passou por alguma crise existencial na sua vida ou na sua vocação, me conte aqui nos comentários. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas a encontrar o verdadeiro sentido da vida. Não esqueça também de dar o seu like. Se apareceu o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!